Presidente. Eu começava por agradecer aos nossos convidados a intervenção muito desenvolvida e, do meu ponto de vista, muito clara, a completar um conjunto de documentação que já nos tinha feito chegar sobre o assunto. E julgo que até a forma como colocaram a questão, as palavras não dizem tudo, mas às vezes a forma como se dizem as palavras ou se faz algumas coisas também dizem muito relativamente à importância deste problema e da necessidade de travarmos uma batalha pela correção possível, tanto quanto possível, daquilo que consideramos que pode não ser correto. Eu julgo que, para mim, muitos aspectos estão claros, para o grupo parlamentar do PCP, do conjunto da documentação que fomos recebendo, mas há aqui algumas questões que, apesar de tudo, eu gostaria, penso que é importante que fiquem claros para a Comissão que vai debater estas questões. Nós, quando estamos a falar da aplicação de fitofármacos ou pesticidas ou biocidas, portanto há até aqui esta indefinição que o professor anota de conceitos, alguma indefinição de conceitos relativamente na abordagem desta questão. Nós estamos a falar, de facto, do ponto de vista dos humanos, dos homens e das mulheres, e também dos animais, de venenos com consequências do ponto de vista da saúde, particularmente graves, desde os cancerígenos a mutagénicos, a consequências na própria reprodução. E eu julgo que esta é uma questão fundamental na abordagem deste problema, porque a facilidade com que qualquer um de nós vai a uma casa destes produtos, legalizada ou não legalizada, e os compra e os pode aplicar, evidencia os riscos que temos em cima da mesa. Para comprar uma pistola, nós precisamos de ter uma licença. Em Portugal, o uso das armas continua a ser controlado, mesmo se não totalmente não suficiente. E nós estamos a falar de produtos que podem ter exatamente essas consequências, com um risco maior, é que elas são utilizadas de uma forma que depois se perde o rastro à sua própria aplicação ou existência. Para lá de todas as consequências do ponto de vista ambiental que também referiram. E eu julgo que até relativamente a uma questão que gostaria, uma primeira questão que gostaria de vos levantar, porque um dia destes, nesta Comissão, apreciámos uma Comissão Europeia sobre o crescimento da resistência antimicrobiana na alimentação humana. E eu julgo que é uma comunicação recente da Comissão, preocupada, portanto, com este problema, e mereceu até aqui uma avaliação, uma análise da Comissão, positiva, naturalmente, relativamente a esta questão. Eu julgo que esta questão, inevitavelmente, se liga. Mas gostaria de vos colocar esta questão. Depois, relativamente à avaliação que é feita, toda a documentação que o professor Pedro Amaro nos fez chegar e por aquilo que aqui foi referido, claramente negativa, portanto, a necessidade de uma profunda alteração do quadro legislativo que o Governo nos propôs, e desse ponto de vista, naturalmente, que nós estamos inteiramente disponíveis para participar nesse trabalho. Foi nesse sentido que propusemos que fossem ouvidas um conjunto de entidades, entre os quais os convidados hoje aqui ouvidos,
Mas eu, relativamente a uma questão, gostaria também ainda de ter claro. Portanto, não há qualquer dúvida de que aquilo que consta da diretiva do ponto de vista do calendário relativamente à proteção integrada é que a partir de que deveria estar concluída a aplicação dos seus princípios gerais, a introdução dos seus princípios gerais até 1 de janeiro de 2014. O que significa que nós temos, o país tem um mês, um ano e 3 meses ou 2 meses para o fazer. E que também na proposta de lei o que está é a ideia de que é a partir de 1 de janeiro de 2014. E, portanto, isto é uma contradição. Eu estou a colocar esta questão porque foi uma das perguntas que fiz ao Secretário de Estado quando ele apresentou a proposta de lei e relativamente à qual não tive resposta se isto ia ser ou não corrigido. O que eu percebo é que os planos nacionais, portanto, que já deveriam estar em aplicação, deveriam prever exatamente, entre outros aspectos, esta concretização. Uma outra questão, já não é agora aqui relativamente a outro tipo de questões, algumas recentes ligadas com a proposta de lei e outras que há muito tempo a esta Comissão vai ouvindo, vai registando, muitas vezes sem depois ser capaz de tomar iniciativas, mas gostaria de vos colocar uma questão que é a seguinte. Na passada quarta-feira foi ouvido aqui assim, exatamente a seu pedido, a Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas, que associa as principais indústrias químicas, representantes portugueses da indústria química, que produzem estes produtos. E a ANIPLA, eu não estive presente na audição, por razões de sobreposição de audições aqui nesta casa, por vezes não é possível articular, mas li a apresentação que eles fizeram. E eles têm uma abordagem também crítica relativamente à proposta de lei. Por exemplo, referem que a legislação é importante, mas só tem repercussões se existir fiscalização adequada. E referem que, portanto, que haverá distribuidores destes produtos que não estão licenciados, que haverá dificuldades em controlar produtos ilegais, que a fiscalização oficial de resíduos nos alimentos está fragilizada, e nós sabemos que está, até por alguns dados que vieram recentemente para cima da mesa, para o conhecimento público, e depois tiram até esta conclusão espantosa. Continuamos sem conhecer a visão estratégica do Ministério para o setor dos produtos fitofarmacêuticos. Portanto, aparentemente, estão completamente... apenas um minuto, ó Sr. Presidente. O senhor, é um minuto. Gostaria que, porque isto também decorre desta questão, um problema muitas vezes aqui debatido, que é o problema do tempo de homologação dos fitofármacos. São capazes de nos dizer alguma coisa. E, finalmente, quando referem o excesso de combate químico, a que, de certa forma, a proposta de lei não interromperia, que neste momento existe no nosso país, eu diria que este combate também está ligado a à multiplicação nos últimos anos, 2, 3 anos, à multiplicação numa dimensão provavelmente que o país não conhecia, de pragas e doenças na produção vegetal, incluindo a floresta, que na incapacidade dos serviços técnicos, das organizações de agricultores, dos produtores a encontrarem outro tipo de respostas, isto está-se a traduzir, inevitavelmente, numa intervenção da luta química, mesmo que isso encareça, e está a encarecer, a ideia que eu tenho, gravemente os custos operacionais da produção vegetal nacional.
Obrigado.